Fala amigos, como está você? Meu nome é Ariel Selba, que a partir de agora o canal Esporte Total Menos Emocionantes está no ar com mais uma estreia para você, trazendo informações. Nos dias que temos muita notícia, muita informação, eu faço em formato estreia por dois motivos. Um, para poder colocar legenda, afinal estamos em torno de 10 idiomas com legendas internacionais, então podemos ter espectadores de todos os confins desse nosso planeta. Já vai ativando os subtítulos, vai ativando as legendas para não perder a informação. E outro motivo da estreia é quando há muitas informações, eu trago todas em um único vídeo. Então vem comigo falar hoje do UFC, hoje do MMA. Eu vou mudar aqui o formato da estreia, vou fazer diferente. O título da estreia, que é sobre ex-lutador do UFC que doa cérebro para a ciência, será a primeira informação que eu vou trazer. Justamente para aquela pessoa que vê o título, que é aquela informação, não vou deixá-la por último, vou colocar logo em primeiro lugar para não deixar ninguém zangado aí comigo, certo? Então, assuntos desta live de hoje, vem comigo. Este assunto já citado, né, que é ex-lutador do UFC que doa o seu cérebro para a ciência. Bem interessante essa matéria que eu trago daqui a pouco. Também Alexander Volkanovski, mais forte do que nunca. Dois lutadores acostumados ao ranking do UFC deixam o ranking. E eu vou encerrar a live falando do Paulo Borrachinha, o Paulo Costa, o brasileiro, e a luta contra o Robert Whittaker foi retirado do UFC 284. Este é o canal Esporte Total Menos Emocionantes, aqui tem notícias além do mundo das lutas, principalmente o UFC, também moto velocidade e Fórmula 1. Transmitimos ao vivo os eventos, as lutas e as corridas e também trazemos notícias e informações para você. Então vai deixando o like já, se inscreva aí no canal, clique em todas as notificações, acione o sino, aquela coisa toda, se você não perde nada. Vídeos diários para você, tá bom? E também acesse nosso site, é o informatudo.com.br, tá aí na tela. Se você puser /esportes, vai direto nos esportes. Se puser apenas o domínio, você vai ter todas as nossas informações. Também nosso Pix aí na tela, se você gosta desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. Tá aí duas chaves para você na tela, para você poder fazer a doação, caso você queira e possa, claro, né? Certo, sem mais delongas, vamos então ao primeiro assunto do dia de hoje. Primeira informação, que é justamente essa que eu vou colocar a imagem agora na tela aí pra você, né? Vou colocar a imagem relacionada e a devido crédito da imagem também, né? Vamos lá saber quem é então este ex-lutador, no caso lutadora do UFC, que vai doar o seu cérebro para a ciência. A veterana do UFC, Julie Kedzie, cartel 13, ou melhor, 1613 no MMA, entregará sua matéria cinzenta para pesquisadores que trabalham para resolver o enigma do CTE. Mas não será usada a serra de osso ainda. Seu cérebro não está disponível até que ela morra, né? De preferência de velhice. Abre aspas, eu apenas pensei que era a coisa certa a fazer. Queria saber como fazer e então fiz, disse a lutadora de 41 anos de idade ao site MMA Underground. Kedzie, que tem cartel 1613, se aposentou das artes marciais mistas do MMA após sua derrota por decisão dividida para Bethe Correia no UFC Fight Night 3-3 no final de 2013. Fireball acumulou vitórias no UFC, Strikeforce e KOTC, entre outras organizações ao longo da sua carreira de uma década. O UFC assinou recentemente uma extensão de 5 anos com a Cleveland Clinic para ajudar na pesquisa de traumatismo craniano e CTE, já que o esporte continua a produzir atletas que sofrem de sintomas avançados. A encefalopatia traumática crônica, chamada de CTE, é conhecida também como doença do pugilista. Como o nome indica, a doença tem total relação com golpes repetidos na área da cabeça, como os que os boxeadores recebem. Ela é uma doença neurodegenerativa progressiva. Um exemplo com essa doença é o veterano das artes marciais mistas do Brasil, o Renato Sobral, que tem card 37-11 no MMA, que competiu pelo Ultimate Fight Championship
também Strike Force e Bellator MMA, só para citar alguns. Não participava de lutas em jaulas desde uma derrota por nocaute técnico para Jacob Noe nas costas em junho de 2013. Antes de continuar aqui, vamos colocar a foto para você saber quem é o lutador, né? E a lutadora. Esta então é a lutadora que vai doar o seu cérebro, né? Tá aí a imagem dela. Deixa eu colocar a minha imagem do ladinho aqui. Esta então é a lutadora já aposentada do UFC, a Julie Kedzie, cartel 1613. E também vou colocar aqui a foto do lutador citado, né? O Renato Sobral, nosso brasileiro Renato Sobral. Acabei esquecendo de trocar a imagem, vou colocar a imagem dele. Este aqui então é o Renato Sobral. Você acompanha na tela a imagem dele. Dando sequência, depois de quase 50 lutas profissionais, era a hora de encerrar a sua carreira. Falando aqui do Renato Sobral. Infelizmente para Babalu, que foi nocauteado 7 vezes desde sua estreia lá em 1997, os danos sofridos em mais de 15 anos no jogo de luta começaram a cobrar seu preço, deixando o brasileiro de 43 anos de idade com várias doenças físicas, alguns dos quais podem estar piorando progressivamente. Ele fala: eu já tenho encefalopatia traumática crônica, na verdade. As pessoas mal falam sobre isso. Você pode fazer uma pesquisa. Os lutadores profissionais têm picos de depressão. Nós temos convulsões, você não ouve muito bem. Ainda não tenho problemas de fala, mas perdi a visão do olho esquerdo. Tenho osteoartrite em todo o corpo. Eu tenho 13 cirurgias em todo o meu corpo. Então há um preço a pagar. Não está lá de graça. Eu nem acho que é sobre a glória, porque não é por tempo suficiente. Fecha aspas, palavras dele. Sobral, que tem cartel 3711, começou a exibir um comportamento incomum já em 2007, estrangulando David Harf no UFC 75 e depois se recusando a soltar o golpe, depois que o árbitro Steve Mazzagatti tentou intervir. O lapso de julgamento custou-lhe uma vaga no elenco do UFC. Aí veio o empurrão do árbitro dele no Bellator 96. Abre aspas, hoje não consigo andar em linha reta, perdi a visão do olho esquerdo, que é um preço alto a pagar. Hoje não tenho saldo, meu saldo está quase zerado. A galera que começa a lutar tem que saber que o preço a pagar vai chegar um dia, para todas as pessoas, todos os lutadores. As pessoas só falam das coisas boas hoje, do que costumam, do que conquistaram, do que aconteceu, mas e do que você perdeu? O que aconteceu com você? Questiona ele. O CTE lentamente começou a entrar na conversa convencional à medida que os esportes de combate começaram a amadurecer. Junto com a lenda do K1 Gary Goodride, lutadores populares do UFC como TJ Grant e o Krzysztof Sosinski foram forçados a fazer saídas antecipadas, algo que este lutador de MMA e do Bellator, considerou antes que fosse tarde demais. Sabemos, que os esportistas, qualquer esporte, o esportista ele está lá para vencer, ele está lá para ganhar, então isso não é saudável, O esporte saudável é aquele que você faz no seu dia a dia sem que você tenha danos. O jogador de futebol, e claro, o esporte de combate é muito mais, obviamente, porque as pancadas na cabeça realmente são algo bem comum, mas o futebol, por exemplo, tem a questão daquele cabeceador, jogadores que cabeceiam muito nas partidas também tem problemas similares a esse dos atletas de MMA. Então qualquer atleta profissional está lá para vencer e não para ter saúde. Você que faz no dia a dia, é óbvio, deve evitar esses contatos prolongados. Tá? Então informação sobre a lutadora que vai doar seu cérebro para essa causa bem nobre do UFC, Esporte que nós amamos muito, mas que deixa muitos atletas com muitos problemas. Próximo assunto desta live, o assunto do título você já acompanhou. Agora, se você quer ficar conosco até o fim, vem comigo, te convido. Vai deixando o like já, se inscreva com a coisa toda, assim você não perde nada. Compartilhe também nossos links com os seus amigos, assim você ajuda o canal a crescer e você recebe mais e mais informações. Vou fazer aqui uma propaganda também com relação ao nosso canal Esporte Total Momentos Emocionantes. Último vídeo postado aqui no canal, você que perdeu, não assistiu ainda, é isso aí que você está vendo na tela.
O Rafa Garcia perdeu 20% do seu sangue na última luta. Card esse que nós transmitimos ao vivo aqui no canal. Porém, essa era do card preliminar, então não foi transmitido. Mas foi bastante sangrenta, o cage ficou sujo até depois no card principal. E o vídeo está aqui, basta você pegar aqui na descrição, tá bom? Sangrenta essa luta do Rafa Garcia. Então acesse com frequência nosso canal, assim você não perde nada. Vamos lá, dando sequência, próximo assunto, colocar a fotinho do Alexander Volkanovski aí na tela para você ir acompanhando comigo, porque ele está mais forte do que nunca. Tá aí a fotinho do Volkanovski. Vamos com esta informação por aqui, luta muito aguardada dele com o Makhachev. Bom, o campeão peso pena Volkanovski, cartel 25-1 no MMA e 12-0 no UFC, subirá na categoria de peso para desafiar o campeão peso leve Islam Makhachev, que tem cartel 23-1 no MMA e 12-1 no UFC, na luta principal do UFC 284, em 11 de fevereiro no RAC Arena em Perth, na Austrália. Volkanovski ganhou algum peso em seus primeiros dias como lutador de artes marciais mistas, onde competiu no peso médio. Mas o ex-jogador de rugby de 33 anos de idade encontrou seu sucesso no peso pena e agora está preparando para lidar com as proezas de luta do Makhachev. Abre aspas, o Islam é forte, disse o Volkanovski em seu canal do YouTube. O Islam estará pronto, mas eu garanto, marque minhas palavras, estarei pronto, estarei mais do que pronto. Vou ficar em forma, vou ficar mais forte do que nunca. Já estou enchendo, já estou segurando mais músculos do que nas minhas últimas lutas, já estou mais forte, significativamente mais forte, disse ele. Volkanovski teve bastante sucesso em 2022, onde parou o Chen Sanjiang no UFC 273, seguido por uma paralisação de Max Holloway no UFC 276, para não deixar dúvidas em sua trilogia. Agora que Volkanovski está em busca de um segundo título, derrotar o imparável Makhachev aumentará significativamente o seu legado como um dos maiores de todos os tempos. E ele encerra dizendo, abre aspas, quando digo a vocês, 2023 será o maior ano de toda a minha carreira, meu legado, este é o ano decisivo. 2023 começa com a eliminação do Islam. Grande oportunidade, não apenas de ser grande, mas de ser um dos maiores. Então, é para isso que estou vindo, disse Makhachev. Vai comentando já, vai comentando o que você acha desse combate. Volkanovski versus Makhachev. Olha, acho que o Makhachev nunca pegou um lutador tão rápido quanto o Volkanovski. E me conta aí nos comentários. Você gosta desse formato de estreia aqui no canal? Com as informações vindo assim, várias no mesmo vídeo? Se gosta, dá uma força aí, compartilhe nosso link com seus amigos, larga lá no grupo de MMA que você participa. Assim a gente cresce, o canal cresce e você ganha mais e mais informação. Também nos intervalos aqui eu faço uma propaganda. Acesse também o nosso outro canal do YouTube. Basta clicar aqui no nosso nome, Esporte Total, Momentos Emocionantes, aqui na descrição. Vai aparecer todos os nossos canais. Temos vários. O outro canal que eu cito é o canal Informa Tudo, o canal Ariel Selbar. Vou deixar aqui para você uma imagem do último vídeo que está lá no canal. Sempre, todo dia tem assuntos bacanas, interessantes. Se você quer ficar sabendo de curiosidades gerais, acesse, assim você fica sabendo. Tá aí o vídeo mais recente. Lembra do Tamagotchi? Se você lembra, você tá ficando velho, né? Tá voltando a moda agora na mão das crianças, então acesse lá, assim você não perde nada. Próximo assunto da nossa live, nossa estreia de hoje, falar desse carinha aqui que você vai ver na tela agora, Conor McGregor, carinha que sabe juntar público, não é verdade? Falar dele e também de um outro lutador. Dois lutadores acostumados ao ranking do UFC o deixam. Esta é a próxima informação que eu trago aqui. Próxima e já penúltima. As coisas mudam e o ranking do UFC também. A corrida de quase uma década de Conor McGregor no ranking do UFC chegou ao fim recentemente, quando o ex-campeão de 2 divisões caiu da lista dos 15 primeiros em qualquer categoria de peso, pela primeira vez desde 2013. Depois de ficar sem vencer por quase 3 anos e não lutar há 18 meses, McGregor, que tem cartel 22-6 no MMA
e 10-4 no UFC, se agarrava ao 14º lugar no peso leve, antes de ser ultrapassado por nomes mais ativos na divisão. Embora ele ainda seja uma das maiores estrelas do esporte, a combinação de inatividade, lesão e imprevisibilidade geral de McGregor torna difícil avaliar quando, onde e contra quem poderíamos vê-lo de volta ao octógono. E de fato, o fato dele não ter mais um ranking associado a seu nome só aumenta a especulação. Então, o que o futuro reserva para McGregor? Veremos ele de volta em 2023? São perguntas sem respostas no momento, mas vamos aguardar. Sem dúvida, será interessante ver o seu retorno. E você, o que acha? Conor retornará? E Conor retornará bem? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Temos vários vídeos já sobre o Conor McGregor, ele que tá gigantão, tá grandão, tá malhando bastante. Promete vir com tudo, ele quebrou a perna na sua última luta que foi narrada também aqui no nosso canal, e agora ele está então se recuperando para voltar ao UFC, e com certeza o UFC quer a volta dele com toda a certeza, mas as últimas lutas dele já não foram mais tão convincentes, não sei não o que esperar da volta dele. Comenta aí, participe desta estreia, eu adoraria interagir com você respondendo o seu comentário. E outro que deixou o ranking do UFC é o Tony Ferguson, meus amigos. Ele não está mais classificado na classificação oficial dos leves do UFC. Tá ele aí na tela tomando esse nocautaço do Michael Chandler. Ferguson, 38 anos e ex-campeão interino dos leves, caiu de classificação pela primeira vez em mais de 7 anos. Ele foi substituído por Drew Dober, que nocauteou Bobby Green no último sábado no UFC Fight Night 216. Ferguson entrou no ranking dos leves do UFC vindo de uma vitória por finalização sobre o brasileiro Gleison Tibau em 28 de fevereiro de 2015. Ele estava em 11º lugar antes de sua luta seguinte com Josh Thompson, que Ferguson venceu por decisão unânime no final daquele ano. A vitória sobre Thompson foi a 6ª consecutiva, do que se tornaria uma sequência de 12 vitórias consecutivas, incluindo a vitória do título interino dos leves em 2017 sobre Kevin Lee, que foi interrompida em 9 de maio de 2020, quando ele perdeu por nocaute técnico no 5º round para Justin Gaethje, em sua segunda luta interina pelo título. Tem sido uma ladeira abaixo para Ferguson, que tem cartel, né, 28-5 no MMA e 15-6 no UFC. Desde então, já que ele está atualmente em uma sequência de 5 derrotas consecutivas. Ele perdeu por decisão unânime unilaterais para pesos leves Charles Oliveira, antes de sua conquista de título, e Beneil Dariush, antes de sofrer um nocaute brutal com um chute frontal em sua luta no UFC 274 com o ex-desafiante ao título do peso leve, o Michael Chandler, nessa foto que você vê na tela. Em sua última aparição, em setembro passado, no UFC 279, Ferguson buscava uma nova vida, voltando aos meio-médios, mas foi finalizado por Nate Diaz na luta principal. Ferguson, o vencedor da temporada 13 do The Ultimate Fighter, já foi considerado a maior ameaça para o invicto ex-campeão dos leves, Khabib Nurmagomedov. Apesar de enfrentar o período mais difícil de sua carreira, Ferguson insiste que não terminou de lutar. Ferguson é uma fera, uma lenda do MMA. Olha como ficou a cara dele aí nesse nocaute, né? E aí, o que você acha dele também? Tem futuro ainda no UFC? Deixe seu comentário aí na descrição. Dando sequência, último assunto aqui desta estreia de hoje. Antes, mais um pouco de propaganda aí pra você. Propaganda que pode interessar a você. Acesse o nosso outro canal, também aqui no YouTube, Críticas de Cinema by Ariel. Gosta de cinema? Temos críticas de cinema por aqui. Também aqui na descrição, basta clicar no Esporte Total Momentos Emocionantes, vai abrir os nossos canais ali. Aí você acha o Críticas de Cinema BY Ariel, ou digita ali na pesquisa, você também vai encontrar. Temos críticas recentes lá do filme Predador de 2022, tem o filme também O Último Dinossauro lá de 1977, clássicos, e também filmes recentes. E também acesse nosso site, esse site que está aqui na tela, ou que vai estar na tela agora, né? Tá aqui. Temos os nossos produtos e serviços aí no cantinho.
lá no site, em qualquer matéria de esportes que você acessar ou matéria geral, no rodapé da página tem os nossos produtos e serviços. Nós fornecemos servidores para o seu site está lento, acesse o nosso aí, verifique, clique nas matérias, você vai ver a velocidade ultra rápida, na velocidade da luz que abrem as matérias. Faça um teste. Este é o nosso provedor de internet, ou melhor, de sites, né? Você pode migrar seu site para o nosso provedor a um valor bem baixinho. Tá caro aí o seu provedor? Tá lento? Então vem para o Informa Tudo, você não vai se arrepender. Também temos outros produtos e serviços ali, vendemos computadores, vendemos peças para informática, também temos gravações para rádios, certo? Temos muita coisa a oferecer, tudo ali no nosso site. Bom, última matéria então do dia de hoje, vamos trazer a informação do Paulo Costa, o Paulo Borrachinha, ele que tinha uma luta ainda pelo UFC, disse que não lutaria mais, queria receber mais do UFC, parece que não deu certo. Já teremos matéria sobre isso também aqui no canal, por isso a importância, se inscreva, assim você não perde nada. Ele então parece que não conseguiu, porque a luta dele foi retirada contra o Robert Whittaker, retirada do UFC 284. Vem comigo. Paulo Borrachinha, Paulo Costa tentou nos avisar, mas ninguém quis ouvir, né? Nem mesmo o adversário. Pois bem, adversário falso, desde a já noticiada luta de Robert Whittaker, nunca foi assinado e oficializada para o UFC 284 em fevereiro próximo em Perth, na Austrália, de acordo com uma nova reportagem da ESPN. No momento em que essa matéria foi escrita, ainda não se sabe se os casamenteiros encontrarão um novo parceiro de dança para o The Ripper ou manterão a luta no gelo enquanto as negociações continuam. O descontente Costa, que tem cartel 14-2, um bom cartel, né? Quer mais dinheiro porque sua bolsa atual está muito baixa, nas palavras dele. Isso é uma reclamação clássica dos lutadores, né? Que eles recebem muito pouco do UFC. E o Paulo Borrachinha disse que não vê a hora de ser livre. Tá bem louco pra lutar no boxe, né? Lá onde a grana corre solta. E o Paulo Costa segue. Eu não estou blefando. Uma grande luta está acontecendo está acontecendo por falta de habilidade de negociação. Eles deveriam deixar de ser mesquinhos. Estou focado apenas no susto secreto. Lasque-se todo o resto, disse ele. O brasileiro de 31 anos vem de uma vitória por decisão unânime sobre Luke Rockhold no UFC 278 em agosto e tem apenas uma luta restante em seu contrato atual. E aí, com relação ao Paulo Borrachinha, o que você acha dele? Comente aí também, deixe o seu comentário aqui na descrição, vai ser um prazer conversar com você no chat, ou melhor, nos comentários. Gostou da estreia de hoje? Rapidinho, trazendo várias informações para você sobre o mundo das lutas. Deixa o like, se inscreva-se no sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, vídeos diários, estreias. Confesso que eu gosto desse formato de estreia, eu vou trazer mais aqui no canal. Então é importante você estar inscrito para você não perder nada. Também compartilhe nossos links com seus amigos, assim o canal cresce e você ganha mais informações. Nosso Pix também é na tela, se você gosta desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor é bem-vindo. E o nosso site também está aí na tela, aqui embaixo da minha imagem. Acessa aí, assim você não perde nada, informatudo.com.br/esportes. Valeu, obrigado por mais uma oportunidade de chegar aí no seu smartphone ou no seu lar, no seu trabalho, enfim, onde quer que você esteja. Não esqueça, ative sempre as legendas que estão aqui na descrição. Ative as legendas, assim você pode acompanhar, mesmo que seja em português, né? Você que assiste lá em Portugal, outro país que tem a língua portuguesa, ou aqui no Brasil, tá no ônibus, tá no intervalo do seu trabalho, intervalo da escola, pode assistir o vídeo sem áudio também, né? Com a legenda ativada, assim você fica sabendo de tudo que por aqui é falado. Certo, meus amigos? Então, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.